Bom, então, dito isso, a gente pode efetivamente falar um pouco da estrutura do Ansible, falar como que o Ansible funciona, né, e ter uma visão geral dele. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como a gente pode trabalhar com ele. Então, inicialmente vai parecer uma coisa aqui meio esquisita, mas vocês vão entender já já. Tá? Então, aqui a ideia é o seguinte: eu tenho aqui o meu console. Opa, deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui em cima. Vou. Eu tenho aqui o meu console, que nada mais é do que de onde, né, eu vou gerenciar todos os meus servidores, todas as minhas máquinas, enfim, tudo aquilo que eu tiver querendo gerenciar. E aí eu tenho os meus playbooks. O que são os playbooks? São os conjuntos de regra, como eu falei com vocês. E aí, esses playbooks, eles podem ser bastante genéricos. Então, eu posso ter aqui coisas, por exemplo, para gerenciamento de dispositivos de rede. Eu posso ter algumas regras para gerenciamento de servidores, pensando aqui tanto em servidores bare metal, né, servidores físicos mesmo que a gente tenha, quanto servidores virtuais, quando a gente fala aí de um VPS, uma máquina virtual qualquer. Então aqui eu posso ter esse provisionamento de máquina virtual, eu posso ter execução de tarefas automatizadas, eu posso ter a configuração de aplicações, eu posso ter a instalação de alguns softwares, enfim. Né? Eu posso fazer muita coisa utilizando esses meus playbooks, beleza? E aqui também eu posso ter alguns playbooks que sejam específicos para ambientes de nuvem. Ah, mas como assim ambiente em nuvem, se eu já estou falando ali de máquina virtual? Pois é, a questão é que, deixa eu só voltar aqui, a questão é que muitas vezes, quando a gente trabalha com um sistema, uma máquina virtual, isso vai ser muito diferente de eu ter um provisionamento em algum provedor de nuvem já conhecido. Então, por exemplo, se eu tenho aqui algo rodando na AWS, eu posso ter playbooks que executem funções específicas da AWS. Então, isso tudo vai variar de acordo com o que a gente precisa. Tá? E em muitos casos, tem uma outra diferença aí também, que é o seguinte: eu posso ter outras ferramentas, além do Ansible, que vão me auxiliar nesse processo. Então, umas ferramentas como o Terraform e outros para gerenciamento de infraestrutura, para a gente entrar no que a gente chama de IAC, Infrastructure as Code. Então, a ideia é o quê? Eu consigo definir a minha infra via código. Então, se aqui eu penso, depois que eu já instalei o servidor, o que, que eu vou fazer? Eu posso ter outras ferramentas que simplesmente vão criar o meu ambiente, e criando esse meu ambiente, aí sim eu poderia ter uma forma de instalar, configurar, enfim, fazer o que eu quiser com os softwares ali em cima. Então, na prática, a gente sai de um cenário em que a gente fazia tudo manualmente, tudo de forma bastante rudimentar, para algo que a gente praticamente automatiza todo o processo. E quando eu falo todo o processo, eu falo de trabalhar com a criação da infra, ou seja, o provisionamento dos servidores, por exemplo. Eu falo dessa configuração inicial. Eu falo, por exemplo, utilizando um Git, algum outro sistema desse aí de versionamento. Eu posso ter tanto a parte de teste, de deploy, tudo isso também de forma automatizada, né? E para o caso específico nosso aqui, vai ser o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de desenvolvimento, do que for que a gente vai provisionar. Então, isso aqui, pessoal, essa live aqui hoje é um pedaço muito pequeno do que a gente pode fazer. Né? A única coisa hoje que a gente não consegue automatizar é o próprio desenvolvimento do código. Né? Mas muita gente já utiliza aí até o chat GPT e outras ferramentas para brincar com isso. É claro que ele não está falando aqui, nossa, os desenvolvedores vão acabar
que saiu o ChatGPT, mas é claro que muita coisa mais simples a gente consegue sim, seja encontrar no Stack Overflow, achar um repositório público aí, ou até usar alguma dessas ferramentas de IA generativa, né? Tipo, para poder criar algumas coisas mais simples para a gente. Né? Hoje está na moda brincar de no code, low code, né? Essas ferramentas que você não precisa, né, mexer com o desenvolvimento, mas não é o foco nosso aqui não, tá, pessoal? A gente está falando aqui de uma coisa num cenário mais real. Esse aí, para mim, ainda é muita ilusão e a gente está muito longe de substituir, né, as gambiarras humanas com algum tipo de IA. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, vamos lá. Então, esta daqui é a ideia, né, da gente trabalhar com algum sistema de orquestração. Né? Nesse caso nosso aqui, utilizando o Ansible, mas pode ser outro tipo de ferramenta também. O Ansible ele tem uma coisa bacana, né, que você basicamente tem que instalar o Ansible na máquina de destino, beleza, mas basicamente você precisa ter Python rodando lá. Então, basicamente, o que a gente precisa realmente é ter o Python instalado e a partir dele a gente conseguir executar os nossos playbooks. Tá?